E agora a gente vai bater papo e esclarecer as dúvidas sobre um assunto importante. Tem muita gente que garante que ele é vilão. Será que é só isso? Vamos entender sobre o açúcar? Eu estou recebendo aqui o Daniel Alan Costa, que é naturopata especialista em medicina integrativa. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Prazer te receber aqui, viu, Daniel? Muito obrigado pelo convite. Daniel, quando a gente fala sobre açúcar, a gente, além de ouvir várias coisas, a gente percebe que existem vários tipos diferentes de açúcar. Comece explicando isso para nós. Sim, é importante que a gente entender que eu tenho, além do açúcar refinado, que é o que é comercialmente, né, mais visto, eu tenho várias opções, tá? E aí a ideia é, se eu estou muito habituado com o gosto, porque é isso que as pessoas falam bastante, hoje a gente vai ver até o nosso cafezinho, né? Eu ir trocando para aquilo que é mais simples, né? Então eu tenho da cana de açúcar, eu extraio lá a rapadura. Né? Na sequência eu vou ter o melado, o açúcar mascavo, Vamos o lá. açúcar... Então aqui, só para eles poderem pegar bem. Claro. Aqui é a rapadura. A rapadura, que vem direto da cana, clássica, praticamente. Exatamente. Daqui que tudo começa, né? Aí o que acontece? Ó, se você está muito acostumado com o sabor do açúcar refinado, você pode estranhar. Então a gente vai ver lá de onde saiu da cana de açúcar até chegar no açúcar refinado. E aí a gente vai fazendo um processo que eu geralmente oriento os meus clientes para sair fazendo o trabalho ao contrário, né? Então, por exemplo, sair do açúcar refinado para o nada é muito mais difícil. Exatamente. Do que ir passando por etapas, né? Exatamente, então, essa é a ideia. Da rapadura, vamos chegar no refinado como você estava falando, por favor, Daniel. Eu tenho o melado, né, que é um processo, aí ele vai estar mais liquefeito, mais fácil, mais simples de ser utilizado. O açúcar mascavo, que é muito interessante, ele é rico em nutrientes, né? Daí essa é uma coisa importante para a gente falar do açúcar refinado, é que ele extraiu todos os nutrientes, então é o que a gente chama de uma caloria vazia. E aí o que foi acrescentado para fazer essa extração são substâncias geralmente tóxicas, e é por isso que ele é considerado um vilão, né? Aqui não, está mais próximo ao natural. É sempre importante a gente lembrar que tem calorias. E, por exemplo, paciente que tem diabetes ou tem a restrição ao açúcar, não é que é natural, assim, né, que vai ser, não ter nenhum tipo de prejuízo, tá bom? Então é importante, você está fazendo uma dieta aí restrita, porque está com obesidade, porque está com sobrepeso, porque o seu médico te orientou e pediu para você cancelar o máximo de açúcar, não vai fazer assim, agora descobriu o açúcar mascavo, vou usar ele para... Não é isso, né? Não é isso, exatamente. Agora, de um modo geral, para qualquer um de nós, imagina uma pessoa que não tem diabetes, que não tem doença nenhuma e que fala, eu quero melhorar a minha saúde, a gente está falando, né? Quero prevenir, quero tratar, quero tirar esse paladar doce, ou até mesmo, Daniel, para mim que tem um filho de 1 ano e 9 meses, que teve pouquíssimo contato com açúcar que não seja o das frutas, eu posso já optar a introdução, quando eu for adoçar alguma coisa para ele, já adoçar com algo que é mais saudável, né? Perfeito, essa é a ideia. Quanto menos toxicidade a gente colocar no nosso organismo, mais saudável a gente fica, né? Aí aqui... Ali tem o demerara. Aqui né? primeiro o demerara, exatamente. que ainda é um pouco mais escuro. Perfeito. Então, a gente pode seguir o escuro do saudável, né? Perfeito, Quanto mais escuro, mais saudável ainda, né? É isso, nessa ideia é assim. Aqui. Isso, e aí eu tenho um açúcar cristal, nesse caso ele é um açúcar orgânico, quer dizer que na produção, né, não foram colocados agrotóxicos, e aí eu chego finalmente no açúcar refinado que eu tenho em casa. Então eu vou passar, né, do açúcar refinado para o açúcar cristal, se você não estranhar tanto o demerara, açúcar mascavo, o melado ou a rapadura, né, e aí você, na verdade, o que acontece? Como eles são nutritivos, do ponto de vista energético, a gente vai tendo uma diminuição da vontade de comer açúcar. Né? E aí a gente chega aqui, inclusive, no que fala a medicina chinesa, que são opções, aí já vindo agora de outras ervas, para você adoçar. E aí eu tenho, por exemplo, o alcaçuz. Então, o alcaçuz... Ai, gente, eu vou conhecer pessoalmente o alcaçuz aqui, ó, porque assim a gente encontra, mas assim é mais difícil, É mais né? difícil, né? Eu tenho aqui ele como ele é encontrado aqui no Brasil, geralmente na fitoterapia brasileira. Aqui você vai encontrar em empórios orientais, né? Que é de origem chinesa. E para ser mais prático, é exatamente essa mesma erva, só que triturada, feita em pó. Estão encontrando assim, que provavelmente é como é mais fácil para dona de... Lógico que eu tô falando com o Brasil inteiro e a gente sabe que às vezes difere, mas como vai ser mais fácil para dona de casa, inclusive, usar é dessa maneira, Em forma de pó é mais simples. Aqui você vai utilizar muito para fazer junto com os chás. Então, quando a gente trabalha com a fitoterapia, a gente não costuma adoçar os chás. E aí, para você não ter essa questão do sabor, muitas vezes, um chá de carqueja, um chá de algo que é mais amargo, tem um sabor mais pesado. E aí a medicina chinesa até preconiza que a gente sim utilize o alcaçuz ou a tâmara chinesa também, que vai ser uma outra opção,
para que você possa suprir energeticamente esse sistema e aí você vai diminuindo a necessidade de comer açúcar. Se eu for fazer um chá, por exemplo, como que eu utilizo a tâmara? Então, você pode colocar pedaços dela junto no seu chá. Parte desse jeito que ela, exatamente. que ela está, ó. Isso, você tira alguns pedaços, porque ela grande assim, ela vai deixar bastante doce. Aliás, eu até queria te perguntar sobre isso. A experiência que eu tenho quando eu faço chás, muitas vezes eu gosto de utilizar a folhinha mesmo da estévia. Perfeito. E ela é muito doce, né? Perfeito. Então, a gente precisa tomar cuidado para não exagerar. Não errar na mão, né? Exatamente. Então, aqui a gente trouxe, inclusive, a estévia, né? Que ela tem o famoso lá já na forma de adoçante, que a gente não recomenda. Não. O ideal é ser natural mesmo. Não, mas pro chá eu prefiro, eu acho que fica menos ruim, eu vou usar essa palavra mesmo, tá? Porque eu acho que o adoçante do stevia, ele não é tão gostoso pra mim quanto usá-la dessa maneira. Sempre uma questão de a gente chá, habituar o nosso paladar. Na verdade, que é isso, essa é a experiência que a gente vai fazer. A ideal é que você passe a experimentar e aí aos poucos você vai se habituando com isso. E inclusive se você tiver a erva fresca, melhor ainda, né? Que você pode colher ali na hora. Só voltando lá na tâmara, claro. Uma coisa importante, sabe aquela vontade de comer doce depois do almoço? Sei. Não, nunca ouvi falar. Só todo dia. Sei. E aí a gente vai geralmente optar por uma questão de sobremesa que tem uma alta carga de açúcar. Mas come a tâmara? Come a tâmara, pode comer. Posso morder? Pode. É assim mesmo? Eu vou contar a verdade para todos os meus telespectadores. Vocês já comeram uma tâmara? Todo mundo? Essa é a tâmara chinesa, que é chamada de tasal. Você já comeu a tâmara chinesa hoje? Ah, vocês já comeram hoje. Achei que vocês já tinham comido na vida. Sabe a produção me enganando. Então, foi hoje que vocês comeram também, né? E aí, o que eu tô agregando aqui? Desculpa, Daniel, conta pra gente. Tô agregando, além do sabor doce, agregando também a questão energética, né? Que vai fortalecer esse elemento para você diminuir a vontade de comer coisas doces. E aí você tá agregando nutrientes. Então, ao invés de você ir para um sorvete, né, que é gelado, que tem grande quantidade de gordura, de leite e de açúcar, que é péssimo depois do almoço, você pode ter uma opção saudável, porque a vontade de comer doce ela é real, né? Pode ser depois do almoço mesmo. Pode ser depois do almoço. O organismo da gente pede, né? Pede, exatamente. Por quê? Porque a digestão ela é regida energeticamente por esse sistema. Então, se você está, por exemplo, se você estuda muito, se você está com dificuldade de se concentrar, então esse sistema ele vai ficar deficiente. E aí uma forma de você fortalecê-lo pode ser o alcaçuz, pode ser a estévia e pode ser a tâmara. Gente, deixa eu mostrar pro pessoal que tá em casa. Ela tá como aqui? Ela tá seca? Tá desidratada, exatamente. Quando você coloca, por exemplo, num suco ou num chá, ela vai hidratar e vai ficar até mais agradável o paladar. Mas posso falar? Eu amo uva passa. Eu achei que é bem semelhante ao sabor da uva passa. Perfeito. Inclusive você pode, né, depois ir colocando, inclusive. Isso aqui com uma cobertura de chocolate, brincadeira. Desde que não tenha açúcar, seja um chocolate bom. Um chocolate totalmente amargo, né? É verdade. Gente, ela é deliciosa. Então, é uma opção bem bacana para gente. Eu só tomei cuidado por causa do caroço, por isso que eu fui pegando aos pouquinhos, mas ela tá bem gostosa. Então, eu encontro fácil? Encontro. Geralmente, a tâmara você vai encontrar, né, em mercearias, de maneira geral, especialmente a que vem lá do mundo árabe, né? Mas essa aqui você vai encontrar em empórios orientais, de maneira geral. Uma coisa importante do que você está falando é que, às vezes, é algo que passa batido, né? Sim, nem eu, nem ninguém da minha produção, tudo bem que a gente está aqui em São Paulo, mas a gente nunca tinha experimentado, né? Essa tâmara especificamente. Então, algo que pode ser tão importante para o nosso dia a dia, passa batido se a gente não tem informação. Perfeito. E aí, é justamente essa questão, né? Quanto mais você sente vontade de comer doce, mais você vai, de certa forma, prejudicando esse sistema. E aí você começa a ter dificuldade de concentração, começa a ter preocupações, excesso de pensamento, ansiedade, o consumo de açúcar, né? Como ele dá muita energia, ele gera esse quadro de agitação, de ansiedade. É importante a gente estar atento a isso. Daniel, quanto eu posso consumir de tâmara por dia? 2 ou 3 tâmaras já é mais do que suficiente. E ela tem um doce que, pro meu paladar agora experimentando, eu não comi nenhum doce hoje depois do almoço, para o meu paladar, eu acho que uma já seria suficiente para matar aquela vontade de açúcar, porque ela é realmente doce, né? Perfeito. E aí você pode ter, por exemplo, no período da tarde ou até mesmo à noite, né? Então sempre que você aquele intervalinho, você acaba de jantar, você fala, eu quero um doce, mas é noite, eu não posso comer nada. Exatamente. Então sempre que der vontade de comer doce, recorra à tâmara, que é muito bom. Para as crianças é uma boa opção também? É excelente. É nutritivo, né? Então não tem nenhuma contraindicação. O que eu tenho de propriedade aqui, para não passar batido do alcaçuz? Então, o alcaçuz ele vai trabalhar bastante o sistema digestório. Então, na verdade, ele vai junto com, se você for utilizar ele na fitoterapia, por exemplo, ele vai facilitar que as outras ervas sejam absorvidas.
né? Então isso é uma propriedade bem interessante. Ele, lógico, vai ter uma quantidade bastante interessante de glicose, né? Então estar atento aí aos diabéticos. Isso que eu ia falar, para quem tem diabetes pode não ser a melhor opção, Isso, continue exatamente. com o adoçante indicado pelo seu A médico. gente sempre orienta que se você tem um problema de saúde, que você consulte um profissional, né, que está te acompanhando, o médico, né, por exemplo, para o nutricionista, para que você possa ser melhor orientado em casos específicos, né? A gente está falando aqui de um caso mais de modo geral, né? Isso, Daniel, exatamente. eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e na volta eu vou mostrar os outros tipos que você trouxe e eu vou provar os cafés com os adoçantes que eu não estou, com os outros tipos de açúcar que eu não estou acostumada a tomar, para saber do meu paladar o que eu acho. E você aí na sua casa, se usa alguma coisa diferente, às vezes aquele açúcar de coco ficou em alta há muito tempo, há algum tempo, eu quero saber se você já usou. Tem gente que já tenta colocar o próprio óleo de coco no café, já ouvi falar também, tem gente que diz que dá certo. Então, se você já utiliza o Demerara, o que você utiliza na sua casa? Manda no nosso Instagram, @JaqueStefano ou @nosso programa ou na fanpage, pra gente saber o que você faz no seu dia a dia, o que você gosta mais. Eu já volto, não sai daí. Nosso programa está de volta e vocês são muito rápidos, já estão me mandando interação, contando como vocês tomam café, tô amando. Daqui a pouco eu vou ler as mensagens que chegaram aqui, eu tô recebendo o Daniel Alan Costa, que é naturopata especialista em medicina integrativa e está esclarecendo as nossas dúvidas sobre tipos de açúcar e as propriedades. Vamos voltar aqui, vamos voltar ao Stevia, por favor? Daqui a gente vai para os outros? Vamos sim. Então o Stevia é uma opção saudável, a gente estava falando do adoçante, porque o adoçante ele já sofreu processamentos, né? Então é por isso que a gente sempre aconselha ser a fonte mais próxima da natureza, digamos assim. Agora, para pôr num café, por exemplo? Então, você pode colocar na folha, né? Ela vai ter... No café? No café, pode sim. Vou fazer isso agora. Então, tá bom. Aí a gente tem, aproveitando que você está fazendo o café, a gente tem também as outras opções. Como é que põe? Me ensina. Vou colocar Pode aqui. Pode pôr. Ó, vou pôr um pouquinho, você vai mexer. Espera um pouquinho até que ela possa absorver um pouquinho. Tá bom, vamos deixar aqui um pouco quando você vai contando do coco. Do coco, né? Então, teve em alta recentemente e ficou, né? Ficou, exatamente. Ele é rico em nutrientes se comparado aos outros tipos de açúcares, né? Então, ele tem bastante calorias e tem menor toxicidade. A grande questão que eles falam é a questão do sabor. O ideal, já que também a gente pensar assim, qual é o tipo de receita que eu vou preparar para... Que combina com o quê, né? Exatamente. Porque às vezes você fala isso não combina com isso, mas não vai combinar mesmo. De verdade, eu vou experimentar aqui, mas eu já tentei fazer uso em casa. O açúcar de coco para o café não é o meu predileto. Eu prefiro tomar sem nada, porque eu acho que ele deixa um pouco de sabor. Será que eu fiz a escolha errada? Ou ele geralmente deixa mesmo? E sim, dependendo do tipo de paladar, assim, ele vai deixar um pouco do sabor do coco. Já foi aqui já? Já deu tempo? Já sim. E aí o que acontece? Eu vou, por exemplo, para bolos é excelente. Eu tenho Perfeito, então numa substituição, é palho a palho essa substituição? Se sim, a mesma quantidade. Uma xícara vai ser uma xícara? A mesma quantidade, exatamente. Por exemplo, para sucos, eu preferi muito trabalhar com o purê de maçã, né? Boa. Então, é uma opção ali para você ter. Eu uso demais para o meu filho. Ou então, se você não tiver o próprio purê de maçã, você pode pegar a própria maçã e bater junto. É assim que eu faço o purê de maçã, porque existe o purê de maçã pronto? Não, existem aqueles que você já compra, né? Já vem pronto. Eu acho que eu tô muito atrasada na vida. Ou você pode pegar a fruta, a maçã, e bater na hora, né? Que é o mais saudável. Aliás, também vira uma sobremesa, né? Isso. E aí? Maçã. Achei ótimo. Tá. Achei bem melhor do que as gotinhas de adoçante. Não deixa aquele resíduo amargo, né? A questão talvez seria a gente Mas assim, coar. na folhinha adoça pouco, né? Isso, aqui. sim. Porque num chá a folhinha é bem potente. No chá, porque na verdade você tem a questão da temperatura. Na infusão e tudo mais, Isso, né? exatamente. Aqui no café ela funciona... Nossa, como ficou doce. Não deposite tanta expectativa. Mas não deixa gosto nenhum de amargo. Uma dica pode ser você fazer na hora do café, junto com o pó. E aí já vai ser o suficiente. Você já vai coar de uma adoçar. vez, inclusive, e aí, né? a gente não coou também, não é isso? O xilitol é uma opção importante para você que tem restrição à questão da glicose, né? E a gente tem o mel também, que é uma outra alternativa aqui para a gente trabalhar com o adoçar, né? Qual que você me sugere colocar aqui agora para eu experimentar? A rapadura, você já experimentou? Nunca. Então vamos Com lá. café, nunca. Pega Já comi rapadura pura, eu sou esse tipo de gente. Vou Pega trazer pra cá, tá? pouquinho. Posso trazer pra cá, Rô? Vou te atrapalhar?
Isso, exatamente. Hoje estou colocando desafios para você, né, Jaque? Maravilhosa. Ah, e essas pedras todas que a gente está vendo aqui, lindas, então, são açúcar, né? São açúcar, exatamente. Você pode mexer, por gentileza. São açúcar cristal, geralmente você vai encontrar também nos empórios orientais. É a maneira, geralmente, que os chineses, quando usam açúcar, né, utilizam dessa forma. Que os orientais cuidam da saúde há milênios, né? Muito mais do que a gente. E é importante a gente observar que quando eles experimentam os nossos doces, por exemplo, o nosso pudim, eles estranham bastante, né? Porque para eles, pro paladar deles, é muito, muito adocicado. Nossa, que maravilhoso. Peraí, vamos conversar sobre isso agora que eu achei tão bom. Tá, vale. Quanto de caloria a mais isso tem do que o refinado? Na verdade, em termos de calorias, eles são bem próximos, né? A rapadura vai ter um pouco menos de calorias porque ela tem mais fibras e tem mais minerais. Então, com relação à saúde? Melhor, muito melhor. Gente, eu vou substituir na minha casa agora. E a preço? A rapadura é barata? Se considerado assim o valor, né, do quilo de açúcar refinado, sim, é mais barato. Uma coisa importante a gente observar, já que, por exemplo, o açúcar mascavo, né, ele não sofreu tanto processamentos. Mas como ele está em alta, assim como a gente viu, né, sobre o açúcar de coco, então às vezes você vai encontrar mais caro devido à demanda, não necessariamente porque ele custa mais caro. Ah, então tem que ficar de olho nisso, né? Então, todo mundo assistindo o seu programa. Então, vai todo mundo correr para comprar, vai aumentar a procura exatamente. E ó, vai ficar mais caro. Deixa eu ver aqui algumas das mensagens que chegaram para nós. Uma delas é da... Deixa eu achar o nome dela, peraí. Liliane Ribeiro. Eu achei interessante isso, olha só, gente. Ela diz que ela toma café com 2 colheres de creme de leite, aquele creme de leite de caixinha, e adoça com xilitol. Se isso está certo, doutor. Primeira coisa que eu queria te falar, meu amor, tá maravilhosa, que eu acho que isso deve ficar uma delícia agora. Que é certo também é relativo, né? Perfeito. A gente vai pensar assim, ó, o xilitol ele tem uma carga menor de calorias, né? Então, aí o creme de leite muito provavelmente já tem uma carga maior. Então, de certa forma, faria uma compensação. Mas aí é interessante a gente pensar que saudável, de fato, não é, né? Por conta do creme de leite que está aí. Aliás, ó que interessante que chegou aqui pra mim. Mas só pra complementar, não é saudável, mas deve ser delicioso, tá? Mas pra todo dia não, né? Tudo bem tomar de vez em quando, né? Com certeza. É lógico. Os prazeres da vida a gente sempre vai Não é manter, verdade? né? Comer é prazeroso mesmo, né? Com E tudo certeza, bem, mas a gente precisa encontrar o equilíbrio para isso. De radicalismo. De radicalismo. Isso. A S. Ruth Oliveira está assistindo o programa. Obrigada pelo carinho, pela audiência também. Ela disse, Jaque, estou assistindo agora o programa e eu queria saber, eu usava muito açúcar, agora eu estou usando rapadura. Estou certa? Ruth, 61 anos, um abraço e boa tarde. Um abraço para você também. Obrigada, Ruth. Então tá certíssima? Está certíssima, né? E aí, na verdade, Ruth, o que você vai sentir também daqui a pouco é que você vai sentir menos vontade de adoçar. Então daqui a pouco até você mesmo sendo a rapadura foi bem pouquinho que a gente colocou, né? Perfeito. Então daqui a pouco até você vai utilizar menos até da rapadura. Porque então, você vai estar nutrindo, né, o seu sistema. Ela pode ir para sucos, a rapadura? Pode ir para sucos. E no caso dos chás? Então, ainda é melhor nada? Ainda é melhor o alcaçuz. O alcaçuz, que também... Isso, que já é uma erva, ou a estévia, né? Então, a gente pensando aí no mundo do reino vegetal, então você vai utilizar uma erva junto com as outras. Já que Ai, gente, vocês são tão maravilhosos, tão chiques, né? Eles colocaram até a pazinha aqui, eu mexendo com a colher. Com a colher, desculpa, gente, vocês são tão maravilhosos. Sabe o que eu quero experimentar agora? Eu sei que não é o ideal, mas o alcaçuz aqui no café. O alcaçuz? Tô curiosa. Claro, vamos lá. Sei que não é... Dá pra ver que não forma par, né, gente? Mas... Vai lá. Não sei, acho que eu exagerei, mas vamos lá. É um pó, né? Demora um pouquinho para diluir. Tem que deixar ele dar uma diluída. Isso, exatamente. Acho que já foi. Pro nosso dia a dia, se você tivesse que dar uma dica de troca, né? Então vamos trocar tudo em casa e a gente agora não vai pensar nem em engordar ou emagrecer na questão estética, a gente vai pensar na saúde. Qual que de todas que você trouxe aqui seria a melhor opção? Ou vai depender da receita? Vai depender da receita, vai depender muito do seu paladar. Eu sou um fã do alcaçuz e tenho utilizado bastante. Lógico que nem todas as receitas ele acaba sendo útil. Meu Deus, né? ele é muito doce, que máximo! Muito doce, exatamente, muito doce. Então, Que máximo! Deixa eu pôr mais café aqui. E aí a gente acaba, na verdade, tendo a sabedoria de utilizar o açúcar correto, a forma de adoçar correta, com a receita correta. Eu gostei muito, hein? E o ideal, que bom, que bom. Gostei muito. E aí, além dele adoçar, ele vai tonificar energeticamente, é isso que a gente está Deixa eu fazer um negócio aqui que é... Por que eu tô achando importante a gente fazer isso?
Daniel, para as pessoas em casa verem a diferença também da quantidade. Se eu fosse adoçar isso aqui com açúcar, eu pegaria meia colher dessa, com certeza. Sim, eu não gosto de nada muito menos, doce, né? Mas ó, eu acho que para o alcaçuz, isso aqui seria muito suficiente, porque aquele ali adoçou bastante. Perfeito. Não, eu substituiria pelo alcaçuz no café. Só muda um pouco o aroma, tá, gente? Talvez incomode algumas pessoas, O mas... cheiro, né? E aí, na verdade, nesse trabalho de experimentação, é isso que você acabou de fazer, Jaque. Então, a gente, ficou muito doce? Ok, não tem problema, eu vou colocar uma quantidade menor da próxima vez, né? Então, é bem bacana esse universo da experimentação também, né? Está disponível, né, Claro! E aí, do ponto de vista nutricional, por exemplo, os nutrientes que tem na rapadura, eles não estão necessariamente no coco, ou na tâmara, ou no alcaçuz. Então, outra dica que eu sempre dou também é você ir substituindo, né? Perfeito. Então, de tempos em tempos, a cada 15 dias, a cada mês, você vai tendo uma forma diferente, que aí o seu organismo vai absorvendo, né, os nutrientes que ele precisa. Gostei muito. Eu acho que assim, o que me zerou, assim, tanto com relação a sabor, aroma, tudo, foi a rapadura. Agora, gostei demais de usar o alcaçuz, viu? Eu vou pedir para o Dr. Leandro, que vai participar da nossa próxima pauta, já entrar aqui. Por favor, Dr. Leandro, entra aqui, ele já está microfonado. O Dr. Leandro Gregorucci é ortopedista especialista em medicina esportiva. Tudo bem, doutor? Bem. Seja bem-vindo. Obrigado Eu convidei o doutor para entrar, porque enquanto a pauta estava rolando, ele estava explicando algo muito importante, que é o quanto o açúcar pode ajudar ou prejudicar na hora da atividade física. Conta pra gente, doutor. Não, perfeito. Eu achei muito interessante essa pauta, porque mostra a diferença entre a quantidade de energia de cada tipo de açúcar. E no esporte, a gente vê muito disso. Então, por exemplo, tinha até um professor meu na faculdade que ele fazia uma brincadeirinha. Você precisa tomar cuidado com 2 tipos de farinha, que é o açúcar refinado e a cocaína. Porque eles atingem a mesma área do cérebro. Uau! Então, só que o nível de potência de cada um, a cocaína é muito maior. Mas eles são viciantes da mesma maneira. Sabe que o meu médico, o senhor falou agora, o meu nutrólogo, uma das primeiras coisas que ele falou quando conversou comigo há muitos anos, a primeira vez que eu passei em consulta, o açúcar é um vício para algumas pessoas, né? Exatamente. E o que acontece? O ser humano, na verdade, ele não foi feito para usar açúcar, que é uma especiaria e nós todos gostamos. Acho que não conheço ninguém que não gosta de nada de açúcar, não tem ninguém, doce, né? E a gente tem muito fácil acesso, né? A questão, né, do açúcar, além dele ser extremamente viciante, né, e ativar essas áreas, é muito fácil acesso. Então, aí a gente vai ter em todos os alimentos industrializados uma grande quantidade de açúcar também, né? Sim. Então, além daquele que a gente que é palpável, que a gente coloca nas nossas receitas, vale lembrar também que nos industrializados já tem uma grande adição de açúcar. Tanto é que se você ler os rótulos lá, geralmente um dos primeiros nutrientes, né, que está lá por ordem de concentração é o açúcar. Então, quanto mais cuidado a gente tiver com isso, melhor, né? Eu fui descobrir isso quando comecei a introdução alimentar do Davi, ele começou a comer mais coisas, que eu comecei a olhar rótulo, porque, todo mundo oferece bolachinha maisena, importante para criança. Aí eu fui ler o que tinha na bolachinha maisena. Várias marcas diferentes, né, mas quase todas elas trazem o açúcar como um dos principais alimentos ali, né? Então você para e pensa, peraí, eu tô tentando não oferecer açúcar pro meu filho, eu dou uma bolachinha maisena que parece ser inofensiva, não é não, né? É verdade. E o que é interessante, quando a gente fala para algum paciente, uma pessoa que, por exemplo, está começando a treinar, tem a intenção de perder peso, é muito difícil você ser radical. Então, o radical é cortar totalmente a ingestão de açúcar. E essa progressão que você demonstrou aqui é muito interessante, porque a pessoa vai perdendo aquela dependência que tem tão grande do açúcar refinado e explora outra variedade de sabor. Agora, doutor Leandro, afinal de contas, já que a gente vai fazer um link aqui das duas matérias, para quem vai fazer atividade física ou o que vai acontecer daqui a pouco, você sabe bem disso, é quem parou retomar, né? E querer retomar com tudo. O corpo tem memória, vou voltar a correr os 10 quilômetros que eu corria. Duvido o Doc se ficou um tempão sem, já vai conseguir de primeira retomar sem sentir dor, sem se cansar. Então aí eu queria perguntar, é necessário energia? Os açúcares contidos aqui são de alguma maneira necessários? Sim, porque tudo depende da quantidade e da intensidade do exercício que você vai fazer. Se você está em jejum, você precisa se alimentar tanto de carboidratos quanto de açúcar, se você for fazer uma prova, uma atividade física de longa duração. Se essa atividade é de maior intensidade, é intencional que você coma mais açúcar. Por quê? O açúcar fornece energia mais rápido. Qual desses açúcares eu escolho, então?
É boa pergunta. Das frutas? Se for da fruta, com certeza, mas assim, se for uma coisa de alta intensidade, por exemplo, se for fazer um treino de tiro, que é aqueles treinos que a gente chama HIIT, pode ser o açúcar refinado. Esse é o que mais vai dar energia. Vou te falar um negócio. O HIIT mata um, já tentei fazer. Então. Tem que ter muita disposição para fazer, né? Exatamente. Então é a escolha certa. É a escolha certa. Para cada momento, como você falou, não é? Para cada tipo de atividade, né? Então se você não precisa... só a escolha da receita, mas do que você precisa, né? Perfeito, é isso. Tem até um tipo de açúcar que nós usamos muito, que é a maltodestrina. Que aí eu não sei aonde ela se encaixa aqui. Ela está muito próxima ao xilitol, né? Então ela traz uma carga energética maior, né? Então isso é bem interessante para a gente utilizar. Olha, eu vou fazer o seguinte, já a gente vai continuar a nossa pauta com o Dr. Leandro que está aqui. Dr. Leandro, tem algum que o senhor toma café? Tomo. Tem algum que o senhor gostaria de experimentar, dos que a gente tem aqui, que o senhor não tem experimentado ainda? Olha, eu nunca tomei com alcaçuz. Vamos colocar um pouquinho para o senhor experimentar, então. É bem famoso, né? Bem famoso e olha, na China, bem famoso. Eu gostei bastante. Por favor, vamos pôr um pouquinho aqui para ele. Posso pegar? Pode. Eu vou pôr pouco, Dr. Leandro, porque eu vou me basear aqui no que eu... Já experimentou, no que eu experimentei. Ó, aqui tem a pazinha. E eu vou fazer o seguinte, como eu vou pro intervalo, eu vou te servir também um café, tá bom, obrigado. Dani? Você toma café? Eu tomo então eu vou te servir também um café, por favor. Pode escolher o seu. Obrigado. Vou pegar aqui a rapadura lá do meu Nordeste. E agora eu vou tomar o meu café. Eu também vou querer um pouquinho mais de rapadura, que foi o que eu mais gostei. Daniel, foi um prazer te receber aqui. Doutor Leandro, eu vou convidar para continuar, que a gente vai continuar batendo vai continuar batendo papo daqui a pouco. Vou passar os contatos para quem quiser entrar em contato com o Daniel, 0 operadora 11 9 7424 2888. Tem também o site www.imparare.com.br e o Insta tá passando direitinho para vocês, @Daniel Costa Naturopata. Volte mais vezes, viu, doutor? Obrigado, prazer te receber aqui. Pelo bate-papo, foi ótimo. Uma delícia. Obrigada também por trazer tudo pra gente deixar essa mesa Obrigado, tão doutor, bonita. pela contribuição.